Preciso do Senhor. Quando o mar não estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor, mas calma estiver. Preciso do Senhor, vento forte der. Provações ou não, quero estar em oração. Senhor, sim, preciso de ti, Jesus, Senhor. Eu tenho precisão, só teu divino amor dá paz ao coração. Ó meu Jesus, comigo, vem agora estar, até que no céu contigo eu vá morar. Preciso do Senhor. Quando o mar não estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Preciso do Senhor, sim, preciso. Sim, preciso. Preciso. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo, ele dá formação. Dá graças a Deus quando tem
te Senhor. Eu olho pra cruz, meu Calvário expõe. Submeto, meu mestre, não olho pra trás. A paz vem, o medo desfaz. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro tu serás. Sim, posso ver provações bem de Deus, em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mais fruto darei. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro tu serás. Qual ouro tu serás. Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar, pois nada o impede de dar-te perdão quando deixares entrar.
buscar-me o Senhor, e com Ele no céu vou morar. Eu pertenço ao Rei, sou seu filho de amor. Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Privilégio cada culto, cada transmissão estarmos reunidos. Infelizmente não podemos estar juntos, os irmãos sabem, nossa igreja está fechada por conta de todas as situações que temos passado, mas dou graças a Deus pela internet, por podermos nos encontrar a cada transmissão, cada um na sua casa, eu aqui, podemos estar em espírito de adoração ao nosso Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 João capítulo 2, versículo de número 15: Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Eu li 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17 na versão NVT. Deus abençoe sua palavra. Quero convidar a todos vocês que nesse momento me acompanhem em oração. Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Sabemos que as promessas do Senhor, elas são imutáveis. Sabemos que o Senhor cumpre as suas promessas e agradecemos pela nossa esperança de vida eterna. Somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor é soberano sobre este mundo e mesmo sobre todas as coisas que têm acontecido, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. A palavra nos diz que nem mesmo uma folha cai de uma árvore sem a permissão do Senhor. Então, agradecemos-te, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós, não nos abandona jamais. Agradecemos por essa transmissão, obrigado por cada um que está conosco, seja salvo em Cristo ou até mesmo aqueles que ainda não têm Cristo como Salvador. Nós oramos que a Santa Palavra, o Santo Espírito, possa falar a cada vida, a cada coração. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus amados, meus queridos, vamos para o nosso versículo anual. Muito importante que você repita aí na sua casa para que você possa decorar, para que a palavra do Senhor não fique só na sua mente, mas principalmente em seu coração. Vamos então para Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos cantar então um hino que trata sobre o céu. Eu vi aqui o comentário da Fernanda, hinos maravilhosos que precisamos, ainda mais por essas situações que estamos vivendo. Então vamos cantar, meus irmãos, sobre o céu. Vamos cantar do HCC 580, Céu, Lindo Céu. Vamos cantar alegres. 580 do HCC, Céu, Lindo Céu.
Muito bem, meus irmãos, é sempre bom nós cantarmos hinos que nos dão a esperança de estarmos no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com os nossos queridos irmãos, que muitos deles já não estão conosco, mas será um tempo maravilhoso de comunhão, não haverá mais pandemia, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. Então, vai ser um tempo maravilhoso e nós poderemos sempre louvar o nome do nosso Deus. Vamos para o nosso próximo hino, o hino que nós cantamos na semana, na semana passada não, no domingo, Não a Nós, Senhor. Vamos começar cantando o coro e depois as outras estrofes, tá bom? Número 23, então, do HCC, Não a Nós, Senhor. Bem, meus queridos, cantamos então o Salmo de número 115, que é baseado este hino, e vamos para os nossos avisos breves, mas importantes. Bom, como vocês sabem, até falamos no início da nossa transmissão, a nossa igreja permanece fechada, mesmo com a permissão das autoridades para estarmos abertos. É de consenso da nossa diretoria e todos os irmãos que eu tenho falado, todos têm entendido e também apoiado a decisão de manter a igreja fechada na atual situação que nós estamos vivendo. Isso não demanda em momento nenhum falta de fé, pelo contrário. Nós temos fé no nosso Deus, mas também temos o cuidado com os nossos irmãos. Precisamos cuidar das nossas famílias e é importante, nesse momento, nessa situação que nós estamos, fazer as transmissões como temos feito aqui pela internet. Então, meus queridos, mesmo com as transmissões, mesmo com os cultos sem estarem presenciais, nós temos as nossas transmissões, culto e escola dominical, lembrando que neste domingo teremos nosso querido pastor Valcides pregando para nós, vai nos trazer o desafio missionário, e no próximo domingo teremos pastor Jomar, sempre nos domingos de manhã. Teremos a escola dominical, mesmo eles fazendo a pregação e também apresentando um pouco das notícias de como está o campo, ainda assim faremos a escola dominical. Podem completar a lição de número 12. Também, irmãs, eu gostaria de lembrar a todas vocês do encontro de senhoras que acontecerá
às 18 horas pelo aplicativo Zoom. Então, encontro virtual de todas vocês, senhoras. Não importa se vocês moram aqui em Porto Alegre, não importa se vocês moram no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Brasil, se você tem um aplicativo Zoom, você pode participar da reunião de senhoras. Se caso você quer, manda uma mensagem para mim, eu posso pedir para minha esposa acrescentar a senhora no grupo das senhoras, e aí então pode acompanhar todos os devocionais, tudo aquilo que acontece, principalmente para todas vocês, irmãs em Cristo. Meus irmãos e irmãs, vamos para o nosso próximo e último hino. Vamos cantar 546 do HCC, um dos primeiros hinos que nós aprendemos do HCC, Dá-me Tua Visão. 546 do HCC, Dá-me Tua Visão. E depois, nosso querido irmão Davi vai nos trazer o desafio da Palavra de Deus. 546 do HCC, Dá-me Tua Visão. Muito bem, queridos, foram os hinos que nós entoamos em louvor ao nosso Deus. Quero convidar a todos vocês que coloquem os seus pedidos de oração nos comentários. Preste atenção na palavra de Deus, claro, mas caso queira colocar posteriormente, depois da pregação, você pode fazê-lo. Eu lerei todos os pedidos de oração, também tenho pedidos de oração para fazer. E aí nós faremos, como temos feito cada quarta-feira, o nosso mural de oração, que fica nas nossas redes sociais, e você pode orar com a sua família, seja hoje à noite, seja amanhã ou durante a semana. Lembre sempre dos nossos pedidos de oração, e é aberto a todos vocês que nos assistem. Não ache que os seus pedidos podem ser insignificantes, pelo contrário. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração, ou qualquer urgência que existe na sua vida, pode colocar que nós vamos orar, ou então, se você tem algo que gostaria de agradecer a Deus, faça da mesma forma. Então o irmão Davi vai pregar esta noite, e depois então da pregação nós vamos fazer o tempo dos pedidos, tá bom? Então vamos assistir, que Deus fale aos nossos corações. O poder da palavra de Deus. 2 Samuel 12, de 1 a 11. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre.
O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. E então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Deus de Israel: eu te ungi sobre Israel como rei, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim fez o Senhor. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a tua palavra possa nos ajudar a entender os teus propósitos para a nossa vida, e que ela possa ter poder para transformar nossa mente, nosso entendimento, para aplicarmos a tua vontade na nossa vida. Ajuda-nos a fazer aquilo que te agrada e não a nossa vontade. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. O poder da palavra de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14 fala sobre isso, Salmo 89:20 e Atos 13:22. Caiu Davi profundamente em pecado. Ele ficou completamente cego em razão do pecado e caiu diante de Deus. Segundo Samuel capítulo 11, o capítulo anterior, narra que Davi cometeu adultério com a mulher de Urias, o heteu, permitiu e maquinou a morte de Urias. Depois, ele havia primeiramente chamado Urias, marido de Betseba, do campo de batalha, e orientou para que fosse para sua casa, a fim de ter uma intimidade com a sua mulher. Por quê? Porque essa intimidade encobriria a gravidez que Davi havia provocado através do seu relacionamento com a mulher de Urias. Mas ele, com esse plano, não conseguiu, e ele foi mais adiante. Ele acabou matando a Urias. Versículo 11 do capítulo 11. E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e seus servos do meu senhor estão acampados no campo. Como hei de entrar à minha casa para comer e beber e para se deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então, Urias, ele foi mais fiel ao rei do que o rei aos propósitos de Deus. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 4, 5, 14, 15, 17 e 24, narra, versículo 4 e 5, que Davi enviou seus mensageiros a chamar Betseba para poder ter relacionamento com ela. E a mulher veio e engravidou. E aí ele diz no versículo 14 para que Joabe escrevesse, ele escreveu uma carta e deu na mão de Joabe para que desse na mão de Urias para que levasse escreveu uma carta, deu na mão de Urias para que levasse a Joabe, para que Joabe o colocasse na frente da maior guerra, para que Urias pudesse morrer. Os homens deixaram Urias a sós na frente da batalha para que morresse. Versículo 17. Versículo 24. Então os flecheiros atiraram contra
os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também Urias, o heteu, morreu. As notícias foram trazidas a Davi, que o plano de Davi foi bem sucedido, que Urias, o heteu, havia morrido. Então Davi, rei, com poder, riquezas, mulheres, cercado de toda a pompa, sendo o escolhido de Deus, abençoado por Deus, Deus confirmou o seu reino sobre Israel. A pergunta que fica é, cercado de tudo isto, o que levou Davi a pecar contra o Senhor? E nós vamos ver no capítulo 11 o que levou Davi a pecar. Primeiro, a ociosidade, a sua ociosidade levou Davi a pecar. Versículo 1 e versículo 2 do capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então Davi estava ocioso. Ao invés de ir para a guerra, conforme diz o versículo 1, ele enviou Joabe. E ele ficou na sua casa. Já ouviu esse ditado? Ditado popular: mente vazia, mente desocupada, oficina do diabo. Foi o que aconteceu com o rei Davi. Davi, ao invés de estar na frente da guerra como líder, ele ficou em casa. Como era costume dos reis ir à guerra, representar o seu país, o seu povo. Ele ficou no palácio em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele se levantou depois de se deitar, depois do almoço, talvez, ele se levantou e foi para o terraço sem ter o que fazer, vislumbrou o pátio de outra casa próxima à sua, estava lá Betseba. Então Betseba chamou a atenção do rei Davi. Não se sabe o motivo pelo qual ele não foi à guerra, mas ele ficou em casa. Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, ela dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, em razão da ociosidade, Davi pecou contra o Senhor, tendo tudo que Deus havia abençoado ele. Segundo, por que Davi pecou? Versículo 3 e versículo 4. Em razão da sua posição social, versículo 3 e versículo 4. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio a ele e deitou-se, porque já havia se purificado de sua imundícia. Então voltou para a sua casa. Então Davi se aproveitou da sua condição de rei, mandou um recado, e Betseba aceitou o convite. Ele foi atraído por uma mulher em razão da sua formosura, versículo 2, ela era formosa à vista. Mas será que Davi não tinha mulheres o suficiente formosas à vista? Tinha, mas em razão da sua posição social, por ser rei de Israel, ele usurpou a mulher do próximo. Davi pecou também em razão da cegueira espiritual. A parte final do versículo 2, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era uma mulher muito formosa. Versículo 13, mandou Davi indagar quem era a mulher, e disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias? Versículo 4, a parte inicial. E então Davi mandou mensageiros a trazê-la, e ela veio e deitou-se com ele. Cegueira espiritual. Desprezou Davi os mandamentos de Deus. Ele cobiçou a mulher do próximo, tendo à sua disposição várias mulheres, várias concubinas, que era praxe de um rei ter. Ele desprezou os mandamentos de Deus. Ele quis aquilo que não lhe pertencia, aquilo que era do próximo. Ele cedeu à tentação. Quando, havendo a concupiscência concebido, ela dá luz ao pecado, conforme Tiago 1, 14 e 15. Então ele cedeu no momento da tentação ao seu coração. Ele, ao invés de aplicar o coração à lei do Senhor, ele aplicou o coração à sua vontade. Mateus 5, 25 e 28. Ouviste o que foi dito aos antigos? Jesus Cristo falando: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar
numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Só em pensar na mulher de Urias, ele já teria pecado. Quanto mais ele permitindo que concebesse o desejo, indo a vias de fato. Então, irmãos, essa muitas vezes é a condição de nós como crentes, como salvo em Cristo Jesus. E nós vivemos diante desses dilemas muitas vezes. A ignorância e a cegueira em relação ao pecado. Não cometemos assassinatos, talvez não cometamos adultério, como Davi cometeu, mas o fato de pensar mal, o fato de desejar, em razão da ociosidade da nossa mente, já é um pecado contra Deus. Aquilo que não nos pertence, quando nós cobiçamos, pertence a outrem, nós já caímos no pecado, mesmo que não tenhamos ido à via de fato. Não há diferença nenhuma para o Senhor, conforme o Senhor Jesus Cristo diz, já no seu coração cometeu o pecado, seja feito de fato ou pensado. Por quê? Porque é contrário àquilo que é a palavra de Deus. E Davi conhecia a palavra de Deus, mas a cegueira do pecado fez com que ele esquecesse da palavra do Senhor. Lembremos de José, quando José foi vendido para o Egito e depois se tornou servo na casa de Potifar, ele ficou sobre toda a casa de Potifar, mandando e desmandando. O que aconteceu? A mulher de Potifar se alegrou com a fisionomia de José e cobiçou a José e quis deitar-se com José, ela forçou José. E o que a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis 39, de 11 a 13? Sucedeu que num certo dia que veio a casa para fazer, José veio a casa para fazer o seu serviço, e que não havia nenhuma pessoa ali a não ser a mulher de Potifar, ela pegou pela veste de José, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes e fugiu, saiu porta fora. Por quê? Aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes na sua mão e que ele fugira, ela culpou José de ter querido ter relação com ela. José fugiu para quê? Para não pecar contra o Senhor. Davi poderia ter feito isso? Poderia. Mas em razão da cegueira espiritual, ele concebeu o pecado no coração e foi a via de fato. Sentia-se confiante, sentia-se o Rei Todo-Poderoso, mas ele foi, conforme nós vamos ver no capítulo 12, repreendido por Natã, o profeta, o servo de Deus, que veio e coloca Davi frente a frente com a palavra de Deus. Colocou um espelho. A palavra de Deus, irmãos, é um espelho para a nossa vida, para vermos como nós estamos procedendo em relação àquilo que Deus quer para a conduta de um salvo em Cristo Jesus. Davi encobriu o seu pecado durante 9 meses. O adultério e o assassinato de Urias, o heteu. Mas aqui no capítulo 12, Natã confronta Davi com o seu pecado. Nós estamos aqui, irmãos, usando Davi como um exemplo de uma pessoa que era conforme o coração de Deus. Foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Mas quando ele deixou que a infidelidade tomasse conta do seu coração, ele pecou contra o Senhor. Isso pode acontecer tranquilamente conosco, irmãos, quando nós tiramos os olhos das coisas de Deus, das coisas eternas. Mas nós sabemos que Davi não foi culpado sozinho. Betseba teve grande parte nesse pecado. Quando o pecado é carnal, uma relação como foi a de Davi e de Betseba, não um lado só é culpado, porque se Betseba houvesse rejeitado o convite, Davi não teria pecado de fato, mas teria já concebido o pecado no seu coração. Lembremos que para Deus é tudo a mesma coisa, mas não teria levado a um segundo pecado, que era a morte de Urias, em razão de querer encobrir o pecado. Então, Davi estava contra os princípios da palavra de Deus. Mas quando confrontado, nós vamos ver Davi reagindo em relação a essa confrontação. Primeiro, quando o capítulo 12, o profeta Natã confronta Davi, nós vamos ver primeiro que Davi reagiu encolerizado contra o outro. Versículo 5.
Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor que digno é de morte é o homem que fez isso. Depois de Natã contar essa história, dizendo que esse homem rico havia pego o cordeiro do homem pobre e matou, Davi ficou com furor. Disse: esse homem que fez isso é digno de morte. Esse homem fez algo que não deveria. Davi disse que é mais difícil nós entendermos a palavra de Deus quando nós julgamos o outro. Quando é muito fácil, irmão, nós julgarmos o outro ao invés de julgarmos a nós mesmos. Vemos só o pecado alheio, não vemos o nosso pecado. Não olhamos para dentro de nós. Então foi muito fácil para Davi julgar e dizer digno de morte. Mas Davi não percebeu que essa narrativa era a sua própria vida, a sua própria história. Mas ele ficou com furor. Ele se encolarizou contra o outro. Segundo, Davi estabeleceu uma sentença, versículo 5, digno de morte. Davi deu uma sentença dura. Por quê? Porque é para outro, não é para mim. Pena capital para um homem rico, porque tomou a cordeira do pobre. Versículo 10 do capítulo 20 de Levítico. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, e o adúltero também, tanto o adúltero como a adúltera. Davi, quando deu a sentença de morte, ele estava dando sentença de morte para ele, porque ele foi o homem que havia adulterado com a mulher do seu próximo. Pela lei, tanto Davi quanto Betseba mereceriam a morte. Então, quando ele estabeleceu a sentença, ele estabeleceu para si, estabeleceu para Betseba. Terceiro, Davi determinou uma punição pelo erro, pelo pecado do outro. Versículo 6. E pela cordeira tornará a dar o quádruplo, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Pagará 4 vezes a mais aquela cordeira. Aquilo que ele retirou do outro, ele vai pagar 4 vezes a mais. Porque não teve misericórdia, não se compadeceu do pobre. E veja, o rico tinha tanto quanto Davi tinha, porque Davi tinha todas aquelas mulheres à sua disposição. Então, Davi, no momento que dá essa sentença, aqui ele está bem espiritualmente, ele está sabendo a lei. Êxodo 22:1, se alguém furtar boi ou ovelha e degolar ou vender, por boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Então ele estabeleceu a lei do Senhor como punição, como consequência do pecado. Então aqui ele está demonstrando o conhecimento da lei de Deus. Por que ele não demonstrou lá quando ele cobiçou a Betseba? Porque ele estava cego espiritualmente. Então, irmãos, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, ela deve valer para todas as áreas da nossa vida, não só para aquilo que me convém, não só para aqueles momentos oportunos em que eu quero dar glória a Deus com a minha vida. A minha vida deve dar glória a Deus em todos os momentos da minha vida, sejam fáceis, sejam difíceis. E Deus muitas vezes nos prova para ver o que está dentro do nosso coração. Quarto, Davi não percebeu que ele era aquele pecador, aquele homem que ele estabeleceu a punição, o juízo, aquele homem em que ele diz que teria que dar 4 vezes a mais. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor no teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, te acrescentaria tais e tais coisas. Então Davi não percebeu que Natã, pela palavra de Deus, estava se referindo ao próprio rei Davi, ao que ele havia feito com Urias, ao que ele havia pecado com Betseba. Davi rico, Davi abastado, não necessitava de nada mais na sua vida, quanto mais um castigo que ele iria receber. Não é isso bom para mim, mas também, irmãos, não deve ser bom para os outros. Eu não posso desejar algo que não é bom para mim, para os outros. Então Davi aqui está
quando ele está desejando julgar os outros, ele está julgando a si mesmo. E é assim que nós devemos ter a medida para a nossa vida. Nós não podemos querer só para os outros a dureza e para nós passar o pano em cima da nossa cabeça e deixar por isso. Quando negligenciamos a palavra de Deus, quando nós temos atitudes semelhantes à do rei Davi, um homem conforme o coração de Deus, nós caímos em pecado. Quanto mais nós, irmãos, pecadores, vivendo num mundo tão promíscuo, num mundo tão competitivo, num mundo em que Deus não tem lugar, nós precisamos tomar cuidado como crentes para que Deus possa ser o foco da nossa vida. Não podemos permitir que a nossa condição material, as nossas ambições, o nosso intelecto, a nossa posição social nesse mundo suplante a nossa vida espiritual diante de Deus e dos homens. Nós temos que ter um testemunho. Nossas necessidades são supridas por Deus, com base na sua misericórdia, não porque nós merecemos, mas depois de satisfeita, irmãos, nós não podemos virar as costas para o Senhor, não podemos nos afastar do nosso Deus. Não devemos ser rigorosos em julgar os outros, mas devemos sim sermos rigorosos para perseverarmos num testemunho santo e agradável a Deus. Davi encontra-se num perigo mortal. Como rei, ainda adorando ao Senhor de forma hipócrita, porque ele se apresentava diante do Senhor de forma hipócrita, porque tornara-se homicida e adúltero. Então nós vimos no capítulo 12, do verso 1 ao verso 6, Davi aqui proclamando a sentença para o pecado alheio, que era o seu pecado. Natã narra aquilo que Deus proferiu para a vida de Davi. E nós vamos ver nos versículos de 7 a 13 o poder da palavra de Deus, que é o tema dessa mensagem. Davi sendo desmascarado pela palavra de Deus. Versículo 7 iniciando ali: Tu és este homem. Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus penetrou no coração de Davi. Davi, após ouvir o profeta Natã, que era a palavra de Deus viva, Davi, que estava com o coração endurecido, Davi se prostrou diante de Deus. Davi teve um coração arrependido, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Arrependimento genuíno. Pequei eu contra o Senhor. Reconheceu a sua condição miserável diante do Senhor. Deu razão à admoestação da palavra de Deus. E isso, irmãos, é um desafio para as nossas vidas, nos nossos dias, aqui, diante da palavra de Deus, quando nós recebemos o espelho, ele deve apontar para os pecados que tem na minha vida, para que eu possa me arrepender, reconhecer, confessar e abandonar, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a iniquidade, de toda a maldade do meu coração. Então o rei se arrependeu, e nós sabemos como que ele se arrependeu, quando aqui, além do capítulo 12, que diz aqui que ele reconhece, ele escreveu o Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo que narra o arrependimento de Davi. Davi confessa o seu pecado, o mal que ele fez, tanto a Betseba como a Urias, matando a Urias. Davi é tocado pelo Espírito e ele destaca a misericórdia de Deus. Versículos de 1 a 3, ele mostra que ele transgrediu, e ele diz no versículo 4: contra ti pequei somente, Senhor, e fiz o mal que é à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 7, purifica-me com isope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Cria em mim, versículo 10, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com espírito voluntário. Versículo 13, então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Versículo 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará. Então olha a maravilha do arrependimento desse homem, ficou registrado
além do pecado, ficou registrado a sua postura. Então, quando eu uso exemplos da palavra de Deus, eu gosto de dar um contraponto, mostrar quando há o pecado e quando há o arrependimento. E aqui Davi mostra-se arrependido. Versículo 13: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Esse versículo 13 inspirou o Salmo 32 de Davi, fruto desse coração quebrantado. E é disso que Deus se agrada, irmãos. Deus se agrada de coração quebrantado. Por quê? Porque nós sabemos que somos pecadores, temos o Espírito de Deus que habita em nós, mas muitas vezes a nossa carne predomina sobre o Espírito de Deus e nos leva a pecar contra o Senhor. Então nós precisamos ter cuidado com o nosso caminhar por esse mundo. Então a maravilha do capítulo 32, versículo 5 de Salmos 32, 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Versículo 6: por isso todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Quer dizer, aquele que é santo, irmãos, nós somos santos, nós somos separados por Deus em Cristo Jesus. Então, não estamos livres do pecado, mas quando pecarmos, temos que confessar como Davi. A palavra de Deus nos toca, nós temos que confessar e abandonar, e mostrar o arrependimento, transbordar de alegria por ter a nossa comunhão com o Senhor restabelecida. Versículo 11 do capítulo 32: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então nós sabemos que diariamente enfrentaremos situações que são contrárias à vontade de Deus para a nossa vida, e muitas vezes contrárias até à nossa vontade, irmãos, porque nós não queremos pecar. Aquele que é salvo não quer pecar, mas muitas vezes ele é vencido porque ele é engodado pela sua própria cobiça, sua própria concupiscência. Deus não nos obriga, irmãos, a obedecer a sua palavra, mas ele tem prazer naquele que é obediente. Por quê? Porque é o resultado de uma vida vivida pelo Espírito Santo de Deus, que controla a nossa mente e o nosso coração. O pecado, ele visa prejudicar a comunhão com o nosso Deus, e nós não podemos ceder ao pecado, irmãos. Então, o exemplo de arrependimento, do quebrantamento de Davi é um desafio às nossas vidas. Voltando lá para 2 Samuel 12, versículo 18, depois de Deus perdoar o pecado de Davi, o que acontece? E sucedeu que no 7º dia morreu a criança. O filho que foi gerado daquele relacionamento indigno morreu. A morte da criança, irmãos, foi um sinal de desaprovação de Deus. Deus perdoou, mas Deus não aprovou. E Deus tirou, aprove a Deus tirar a vida da criança, ao invés de permitir que essa criança pudesse até assumir o trono no lugar de Davi. Por quê? Porque foi fruto de um relacionamento não digno, mas que houve um arrependimento. Deus se compadeceu. 1 Coríntios 11, 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus perdoou ao rei Davi, porque Davi deixou-se desmascarar pela palavra de Deus. Deu razão ao Senhor. Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, Davi foi perdoado por Deus em razão do seu pecado, em razão de se quebrantar o coração. Mas ficaram marcas na vida do rei Davi. Além da criança que foi gerada por esse relacionamento indevido entre Davi e Betseba, essa criança faleceu. Sobre Davi, então, veio o veredito de Deus que ele mesmo julgou. Versículo 6 do capítulo 12, ele fez o julgamento e deu o veredito. E pela cordeira tornará a dar quadriplicado, porque fez tal coisa, e por não se compadecer. Então, quadruplicadamente aconteceu desgraças na vida de Davi. O primeiro foi o que? O incesto de Amon com Tamar. 2 Samuel 13, de 1 a 22, narra sobre isso. No mesmo capítulo, do versículo 23 ao versículo 39, Absalão mata Amon
em razão de violentar Tamar, sua irmã. Também tem a revolta de Absalão contra o rei Davi, querendo tomar o reino de Davi, segundo Samuel 15. Absalão também violenta as 10 concubinas de seu pai que ficaram para guardar a casa quando Davi fugia de Absalão, segundo Samuel 16, 20 e 21 e o capítulo 15, versículo 16. Veja aqui comigo no versículo 11 do capítulo 12. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então Davi fez as escuras, Deus permitiu que as mulheres fossem violentadas diante dos olhos do povo de Israel. Deus permitiu para que fosse feito conforme a palavra de Davi. E a morte de Absalão também, segundo Samuel capítulo 18, Joabe perseguiu ele, Davi havia dito para que poupasse a vida de Absalão, mas Joabe trespassou o coração de Absalão. Então também trouxe juízo sobre tudo aquilo que Davi fez. Sem contar que Salomão matou Adonias logo que assumiu o reino. Por quê? Porque Adonias também havia se revoltado e queria usurpar o reino que era prometido a Salomão. 1 Reis, capítulo 1 e capítulo 2, dos versículos 12 a 25, narra sobre isso. Então o pecado de Davi trouxe consequências desagradáveis à vida do servo de Deus. E nós devemos ter esse cuidado, irmãos, para a nossa vida, para que não venhamos a pecar contra o Senhor, para não trazer consequências sobre a nossa vida. Mateus capítulo 26, 41 diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, como salvos em Cristo Jesus, que nós não permitamos em nossas vidas que nada nos afaste da palavra de Deus, que a palavra de Deus revele os pecados que nós possamos ter cometido, que estamos encobrindo, para que não tenhamos atitudes que teve o rei Davi de pecar contra o Senhor, mas para que tenhamos atitude de arrependimento que ele teve depois de quando confrontado com a palavra de Deus, para restabelecer a comunhão com o Senhor. O Senhor deseja que nós tenhamos uma comunhão permanente como salvos em Cristo Jesus, e para isso precisamos permitir que a palavra de Deus fale dia a dia aos nossos corações, seja através da pregação, seja através do devocional, seja através daquele momento que nós temos de comunhão com o Senhor diariamente. Deus deseja, irmãos, nos abençoar ricamente, mas para isso nós precisamos viver de conformidade com a sua palavra, porque Deus se agrada disso. E quando pecarmos, que nós possamos permitir que a palavra de Deus revele o nosso pecado, para que nós possamos confessar e abandonar. Vigiai e orai. Separe então um tempo do teu dia, irmão e irmã, para meditar na palavra do Senhor, para que ela possa fazer a obra pelo Espírito Santo no nosso coração, nos santificando, para que nós possamos ser aprazíveis aos olhos do Senhor e principalmente ser um testemunho aos incrédulos. E aquele que nos vê pela internet não tem Jesus Cristo como Salvador, o meu apelo é que tu possa se aproximar de Jesus Cristo. E para isso, a palavra do Senhor que traz esse esclarecimento. João 8,51 diz, em verdade te digo que aquele que guardar a minha palavra nunca verá a morte. Está falando da eternidade, o dia que partir desse mundo, estar na presença de Deus. João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus Cristo. João 5,24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 6,47, na verdade vos digo, Jesus Cristo falando, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então meu apelo é para que tu possa permitir que a palavra de Deus fale ao teu coração, transforme a tua vida, que tu possa crer em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Então meu apelo é que tu permitas que o poder da palavra de Deus transforme a tua vida. Aceite a Cristo como Salvador. Nos procure pelas redes sociais, pela internet, pelo telefone, pelo Facebook, e nós, à luz da palavra de Deus, te mostraremos como tu podes crer em Jesus Cristo como teu Salvador e ter a vida eterna. Permita que a palavra de Deus
transforme o teu coração. Que Deus possa ser abençoado com a sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado pela tua palavra, que mais uma vez fala aos nossos corações, que nós possamos primar, ó Deus, por ela, que ela seja um espelho para a nossa vida, para que nós possamos andar de conformidade com aquilo que te agrada, ó Deus. Obrigado pelo exemplo do rei Davi, o exemplo que um coração quebrantado e arrependido, que se voltou para ti, reconhecendo o pecado, que possa ser isso na nossa vida, porque sabemos que enquanto estivermos nessa carne, ó Deus, estaremos ainda vivendo uma luta contra o pecado. E quando pecarmos, que possamos reconhecer, confessar e abandonar, porque tu amas aquele que tem um coração quebrantado diante de ti. Somos gratos pela tua palavra, que ela possa fazer a obra em cada coração para a tua honra e para a tua glória. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Muito bem, graças a Deus pela pregação da palavra do Senhor, que possamos, meus irmãos, nos encorajar e cumprir com tudo aquilo que o Senhor tem desafiado a cada um de nós. Muito obrigado, irmão Davi, pelo desafio. Vamos para os pedidos de oração. Começarei então com os pedidos que foram feitos aqui no grupo da igreja pelo WhatsApp. A Dona Ida começa pedindo oração por sua família. Dona Marta pede oração pelos seus familiares e também agradece a Deus pela saúde dela e do Getúlio. Dona Leila pede oração pelo pastor Genésio, pela Fabiane, tia de um colega, pelo senhor Renato, tio do meu genro, todos com Covid. Por Dona Maria, que está com câncer, pelo senhor Celso, ainda em estado grave, pela saúde de nossas famílias, por meus filhos, e também agradece também porque os testes do Flávio deram negativo para a Covid e pelo cuidado e amor de Deus por nós. Dona Silvia pede oração pelos exames e tratamento da Luciana, por todas as famílias que perderam seus familiares e pelas que estão passando pelo sofrimento de ter alguém de suas famílias passando por essa doença, Covid, que tem trazido tanta tristeza para todos. Dona Gessi pede salvação dos seus filhos, Jorge e Rodrigo, saúde para eles, para ela, para a Luísa, recuperação de perdas na pandemia, harmonia familiar, sabedoria na tomada das decisões, agradecimento a Deus pelo seu cuidado e nos manter saudáveis, cura dos enfermos e sabedoria aos médicos e cientistas para acabar com a pandemia, uma forma de sobrevivência a tantos desempregados e familiares a poderem se manter. Dona Lalinha pede por Isabel Maria, que está muito depressiva, crise financeira e sequelas do Covid. A Fernanda pede, na verdade ela agradece pelos seus exames, a maioria deram bem, ela precisa fazer só mais um exame. Também continue orando pela saúde e salvação da Aline, saúde e salvação da Suzana e continue orando pela minha mãe, Marina. Saúde e que consiga alugar outra casa. Saúde e crescimento espiritual do meu cunhado Ronaldo. Saúde e salvação dos meus cunhados Glênio e Clóvis. E finalmente, Dona Silvia pede novamente pelo conforto da família do cunhado do irmão mais velho do Avelino, que faleceu de Covid essa semana. Família salva em Cristo. Muito bem. Vamos para o Facebook, vamos para os pedidos de oração que foram feitos aqui. Sempre lembro vocês que se porventura eu pular o seu pedido, não se preocupe, eu leio todos novamente e aí eu posso colocar no mural de oração. Muito bem, vamos lá, vários dando boa noite, boa noite, boa noite. Dona Maria Helena, ela pede oração por sua família, salvação e proteção por todos os doentes. Vamos ver aqui, a Fernanda fala dos hinos maravilhosos. Minha mãe pede oração pelos meus familiares e pelos filhos, Tatiane, Fabiano, esposa, minha irmã Tatiane, meu irmão Fabiano e a esposa dele, Aline. A Aline, esposa do meu irmão, ela está com Covid. Meu irmão o exame dele deu negativo, mas os sintomas dele são até mais fortes do que a minha irmã. Eu pedi oração aí no grupo da nossa igreja. Minha irmã Tatiane está se sentindo mal. Conversei com ela há pouco, ela disse que acha que é dengue, então vamos orar por ela. Dona Judite pede oração por libertação de Daniel Sadraque, para que ele seja liberto de tudo quanto o tem aprisionado,
para que dessa vez ele permaneça nos caminhos do Senhor. A dona Rosângela pede, na verdade, ela agradece a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelos cuidados que Ele tem tido por mim e minha família. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus, Senhor, que amo tanto. Dona Heloísa pede oração por todos os familiares, libertação e livramento. Tatiana pede oração por sua família, para que essas pessoas que precisam trabalhar, por essas pessoas que precisam trabalhar e que Deus cuide de todos. A Tamara pede oração para a avó de uma amiga que está no hospital com Covid. O nome dela é Cleci Pedroso. A dona Judite ainda pede por salvação, proteção e salvação aos meus familiares e amigos. E a minha irmã Samira pede oração para a Luna, a família biológica e família da Aninha. Bom, pedido da minha irmã Samira. Muito bem, meus irmãos. Vou orar no geral por esses pedidos, não nomeá-los, mas os pedidos ficarão depois do nosso mural e cada um de vocês pode orar por todos eles. Ok? Vamos orar então? Pai Santo, Deus querido, nós rendemos graças ao Senhor porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e também, ó Deus, nós cremos que o Senhor responde às nossas orações. Oramos por saúde a todos aqueles que estão enfermos, seja por Covid ou qualquer outro problema. Nós sabemos, ó Deus, que em todas essas situações o Senhor tem um propósito. Para aqueles que não são salvos, que o agir do Senhor em suas vidas e principalmente através dos crentes possa testemunhar de Cristo nesses momentos de dificuldade, para que esses que estão enfermos, se não têm Cristo, possam entregar a sua vida ao Senhor, recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. A nós, salvos em Cristo, que os nossos problemas de saúde também sejam o instrumento para que outros possam chegar a Cristo. Visto que muitas vezes nós temos contato com enfermeiro, com médico, com pessoas que, se nossa saúde estivesse normal, não teríamos contato. Então eu oro a Deus que o plano do Senhor nas vidas de todos nós seja concretizado. Eu oro também que o Senhor dê graça a todos aqueles que, mesmo orando por sua saúde, o Senhor ainda permite que eles permaneçam com essas situações. Então, que o Senhor dê graça para que eles possam passar por todas essas coisas. Oramos também por salvação daqueles que não são salvos. Pedimos que o Senhor use as nossas vidas como um instrumento da Tua vontade, porque sabemos que é a vontade do Senhor que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas nós temos o privilégio de sermos instrumentos para que a palavra do Senhor possa chegar a esses. Então, não adianta nós pedirmos por oração se nós não estivermos prontos a testemunhar. Então, ó Deus, use as nossas vidas para que pessoas possam chegar a Cristo. Agradecemos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor para conosco e nossas famílias, que o Senhor possa suprir as necessidades de todos. Também, ó Deus, proteger e cuidar daqueles que são amigos, daqueles que são familiares, que foram citados. E agradecemos novamente pela oportunidade de termos este dia para honrar e bendizer o nome do Senhor. Nosso desejo e oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus queridos, então, como eu disse para vocês, eu vou colocar os pedidos de oração no nosso mural depois da nossa transmissão. Dentro de 10 ou 15 minutos vai estar tanto aqui no Facebook quanto no WhatsApp. Não se esqueçam, senhoras, reunião de vocês online, remota, né, às 6 horas no sábado. Se caso quer participar, não precisa ser aqui membro da nossa igreja, qualquer senhora de qualquer lugar pode participar, tá bom? O Edson, eu vi que colocou aqui um pedido de oração. Peço oração pela minha mãe Maria Alba, pela sua salvação e saúde, também por meu colega de trabalho Antônio e sua esposa, pela salvação dos meus familiares e sua saúde. Muito bem, então, aqui registrado, e a dona Judite colocou aqui gratidão pelos cuidados do Senhor, que até aqui nos tem protegido. Muito bem, então são os pedidos de oração de todos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana. Cuidem-se cada um, mesmo se você tiver que trabalhar ou ao sair de casa para qualquer eventualidade, cuide-se. Se porventura tiver algum sintoma, também se cuide, procure o médico, se caso os sintomas estiverem muito complicados.
mesmo com os hospitais cheios, meus irmãos. Como eu disse, eu creio que é a oportunidade que Deus nos dá para pregarmos o Evangelho. Tantas pessoas estão morrendo diariamente e precisam de Cristo, então que usemos as nossas situações, as nossas dificuldades para a honra e glória do Senhor. Então que Deus abençoe a cada um de vocês, tenham um bom resto de semana. Sábado, 6 horas, e domingo estamos juntos aqui, se Deus permitir, para a honra e glória do Senhor, em mais transmissões dos nossos cultos. Deus abençoe a todos, meus irmãos, tenham todos uma boa noite. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, ao deixar-te agir. Sou grato, Senhor, pois as provas vêm transformar minha vida, paciência dá, me ensinando a amar. Mas é difícil entregar meu egoísmo e assim deixar que o Teu Espírito transforme o que eu sou. Pois quando chegam as provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus então deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver. Posso ver-te a me proteger, de me desviar, pois me prometeste que em cada provação Tu me sustentaria com a Tua mão. Mas é difícil entregar meu egoísmo e assim deixar que o Teu Espírito transforme o que eu sou. Pois quando chegam as provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus então deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, é vitória crescer em Ti, entregando-me todo a Ti, a vida é bem melhor. Oh meu Senhor, quando tudo se acabar, Tua face vou contemplar e contigo